Vocês trouxeram a Bíblia? Eu vou pedir para vocês abrirem ela comigo no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 7. Quem achou, diga amém. Amém. Tá, não vou dizer o versículo não, mas eu convido você a colocar 7. Mateus 7. Coloca a mão sobre a Bíblia e fecha os olhos. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós e nós também abrimos a nossa mente e o nosso coração na Tua presença. Nós não merecemos, mas por favor, fala conosco, traga o recado do céu para as nossas vidas. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês sabem que existe protocolo para muita coisa neste mundo. O que é um protocolo? Um protocolo é o passo a passo que você tem que dar para resolver um problema, para solucionar uma dificuldade. Eu não sei se vocês sabiam, mas os médicos possuem protocolos. Se você chega no médico, primeira coisa que ele faz, ele pergunta o que você tem. E dependendo do que você responder, ele vai fazendo outras perguntas. Não é assim mesmo que acontece? Por exemplo, chega lá e diz assim: estou com dor de ouvido. O que o médico faz depois disso? Ele pega aquele aparelhinho para poder ver lá dentro do seu ouvido. Você diz assim: estou com dor de garganta. O que o médico faz? Ele pega um palito de sorvete, manda você abrir a língua, falar o quê? E ele olha lá dentro da sua garganta. Você diz assim: doutor, estou com febre. O que ele faz? Se não tiverem feito isso antes, lá na viagem, ele vai verificar a sua temperatura, vai tentar descobrir se existe alguma infecção. Às vezes ele manda você deitar na maca. Já deitou na maca alguma vez? E às vezes ele bate na sua barriga. Já aconteceu isso já? Ele coloca assim a mão na sua barriga e bate na mão dele para poder ouvir o som que a sua barriga faz. E às vezes ele afunda a sua barriga lá no fundo. Já fizeram isso com você? Para saber se você está com alguma dor intestinal, estômago. Os médicos possuem protocolos. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: os cristãos possuem protocolos? Nós temos um protocolo, irmãos, que é o mais importante de todos. E se nós não estivermos cumprindo esse protocolo, nós estamos cometendo um grave erro. Eu vou ler 3 textos bíblicos nessa noite. E nesses 3 textos nós vamos entender qual que é a nossa obrigação, o nosso protocolo número 1 como cristãos. O primeiro texto está em Mateus 7. Vocês já abriram a Bíblia aí. Nós vamos ler os versículos 24 em diante. Há poucos dias eu lembro de ter pregado esses versos aqui nessa igreja. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Entendem perfeitamente do que esse texto está falando? A diferença entre praticar a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no próximo texto. Apocalipse, capítulo 1. O versículo que nós vamos ler é o versículo 3. Mas antes de fazer a leitura, esse verso começa usando uma expressão que é bem-aventurados. É uma expressão que a gente não usa mais nos dias atuais, né? Todo mundo aqui sabe o que significa ser bem-aventurado? Feliz, exatamente isso. O bem-aventurado é o feliz. Queridos, eu não sou profeta, nem preciso
sê-lo, e nem sou filho de profeta, mas também não precisava sê-lo. Mas eu sei que o grande anseio do nosso coração é a felicidade. Não é para isso que nós vivemos? Nós vamos e voltamos, corremos e fazemos, nos cansamos, nos fadigamos, mas tudo que nós fazemos, nós temos um objetivo: a nossa felicidade, a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Para que serviria a vida se tudo ao nosso redor nos causasse tristeza? Isso é vida? Na minha opinião, também não. Às vezes nós recebemos más notícias, às vezes nós temos problemas, dificuldades, mas não precisamos ser tristes. Agora há pouco eu chamei a atenção do Nenê. Ele me comentou que uma vizinha dele havia falecido, e aí ele disse assim: pastor, conversa com a minha mãe. Isso aqui eu achei que ela já soubesse, né? Mas não, ela não sabia, ele queria me dar notícia na minha frente. Então ele queria contar para a irmã Cacilda que a amiga dela faleceu. E ele começou dizendo assim, ó: mãe, eu tenho uma coisa terrível para te contar, e uma coisa que a senhora não quer ouvir, e a senhora não está preparada para ouvir essa notícia, mas eu tenho que te dar. Nessa hora, se sou eu, já tinha morrido. Aí eu falei com ele, falei: Nenê, uma notícia ruim como essa, a gente diz assim para a pessoa assim: a fulana morreu. Dizendo que o cunhado morreu? Esse é o jeito certo, viu, irmãos? A gente às vezes não sabe como dar notícia, né? Mas a melhor forma de dar notícia é assim: tal pessoa morreu. Quando você começa a contar, eu tenho uma coisa para te contar, mas você não está preparado para ouvir. A pessoa, até você dizer quem faleceu, a pessoa já matou 50 pessoas na cabeça. A senhora tinha entendido ele desde o começo? Ó, pensou que era sua irmã, você viu? Não se brinca com isso, não. Não se brinca com isso. Então, quando você tiver uma notícia para dar, como você vai dar? É direto e reto. Já ouviram a história do mineiro, né? Que ele diz assim: sabe, a pessoa viaja e deixa o papagaio em casa. E ele diz assim, diga a pessoa: sabe o seu papagaio? Sei, o que tem? Ele subiu no telhado. Aí a pessoa fala assim: mas o que tem o papagaio ter subido no telhado? Aí a pessoa vai contando a história, cada hora vai aumentando a história, até que conta que a casa toda pegou fogo e matou o papagaio que estava no telhado. Gente, não se faz isso. A melhor coisa é falar assim: olha, a sua casa pegou fogo, o papagaio estava no telhado e morreu. É triste, notícia ruim? Mas ela tem que ser dada assim. Bem-aventurança é felicidade. E nós todos vivemos em busca da felicidade. Esse verso é um dos versos mais importantes da Bíblia, porque ele fala o segredo da felicidade. Olha o que diz: bem-aventurado ou feliz aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse texto está falando também do protocolo que se espera de todo cristão. E o último texto que nós vamos ver neste momento do sermão está lá no livro de Tiago. Me acompanhem lá. Tiago, capítulo 1, o verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. A palavra diz assim, irmãos: sejam praticantes do quê? Da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Depois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Novamente fala sobre bem-aventurança, sobre felicidade, né? O que esses versos 3
têm em comum? O protocolo do cristão é praticar a palavra de Deus. Queridos, nós não podemos ser tolos como o homem que constrói a sua casa sobre areia. Construir a casa sobre areia é viver sem fundamento, sem raiz. Construir sobre areia é estar suscetível a qualquer vento você ser derrubado. Nós não podemos ser tolos como aqueles que conhecem a palavra e não praticam também. E também temos que fazer o que diz aqui Tiago, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. A igreja, ela é um problema. Por que a igreja é um problema? Porque nós somos todos diferentes dos outros. E cada um de nós tem a sua história. E nós viemos de origens diferentes uns dos outros. Famílias diferentes. Nós temos traumas diferentes, medos diferentes, inseguranças diferentes uns dos outros. E o que acontece com relação a isto? Às vezes eu ouço uma coisa na igreja que eu concordo e digo assim, nossa, isso é muito importante, tem que ser feito. E às vezes eu ouço algo na igreja e digo assim, não, nem é tão importante assim, vou fazer de conta que eu não ouvi. Só que eu não estou falando aqui só de ouvir da igreja, estou falando de ser praticante daquilo que a palavra nos ensina. Aquilo que é dito na igreja tem que ser testado constantemente. Isso que esse pregador está falando, está em conformidade com a Bíblia? Se está, maravilha. Se não está, algum remendo tem que ser feito. Logo, nós não podemos ser apenas conhecedores como os demônios são. Os demônios conhecem a palavra de Deus, não conhecem? E o que eles fazem com esse conhecimento que eles possuem? Eles creem, a Bíblia diz, que eles creem e fazem uma coisa a mais. Tremem. Mas além disso, eles fazem alguma coisa a mais? Não obedecem. E por isso o demônio é demônio. Se você quer ser diferente, se você quer ser especial aos olhos de Deus, seja estudioso das Escrituras e praticante. Quais seriam as vantagens de você viver dessa forma? Seriam vantagens inumeráveis. Você vai ter tanta bênção, você vai ser tão bem-aventurado, que a sua vida vai ser fácil em todos os sentidos. Tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais leve, tudo vai ser mais prazeroso, tudo vai ser mais feliz. Por quê? Porque você é conhecedor e praticante da palavra. Eu vou dar alguns exemplos para vocês nessa segunda parte do sermão. O Evangelho, lá na África, ele alcançou uma família que tinha 6 crianças pequenas e o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles eram feiticeiros. Eles trabalhavam com feitiçaria, eles trabalhavam com magia negra. E aconteceu que nesse interim, as crianças começaram a participar de uma série de conferências. E na série de conferências eles aprenderam aquele hinozinho, se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com a mãe está Jesus, é feliz o lar. Se com as crianças está Jesus, é feliz o lar. E eles cantavam essa musiquinha que eles cantavam toda noite lá na série de conferências, mas os pais não iam na série de conferências. E dentro de casa havia um clima assim de muita briga, muita discussão, muita ameaça, onde os pais ameaçavam um matar o outro, um tirar a vida do outro. E aquelas crianças ficavam tristes com essa situação. E o que elas faziam? Elas saíam de dentro de casa, iam para o quintal, e lá no quintal as 6 crianças juntas cantavam. Se com o papai, vocês sabem cantar essa musiquinha? Os outros sabem, não sabem? Vamos tentar cantar? Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Mamãe. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Agora mais jeito. É feliz o lar. Quase conseguimos. Eu sou muito desafinado para cantar, mas vocês conhecem essa musiquinha, não conhecem? E aí conta a história de que no momento em que o pai
estava mesmo muito bravo com a mãe. Ele saiu no quintal e encontrou as crianças cantando essa musiquinha. E ele ficou prestando atenção no que dizia a musiquinha e ele pensou assim: não sei quem é Jesus, mas é dele que eu preciso. Porque a minha casa não é feliz, a minha casa é uma casa de briga, é uma casa de ameaça. Eu preciso desse Jesus. Chamou a mulher, mostrou para a mulher. As crianças estavam aprendendo, estavam praticando um pouquinho que elas sabiam. Próxima noite foi toda a família junto para a conferência. E eles disseram assim lá na conferência: nós queremos conhecer o tal Jesus, que se ele estiver presente na nossa vida, o nosso lar vai ser feliz. Aquela família toda se converteu, toda a família se batizou. Foi uma bênção para a vida deles. Mas eu pergunto para você que já é crente há tanto tempo: o seu lar é feliz? O seu lar é um lar tranquilo, feliz, onde Jesus está presente com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, onde Jesus está presente com as crianças? Vocês percebem? Não é uma coisa tão simples, irmãos. É uma coisa simples, mas o que adianta nós sermos conhecedores da palavra e não sermos praticantes? Vou dar um outro exemplo. O lar é feliz? Deus seja louvado. Nosso lar tem que ser feliz. O nosso lar precisa ser o lugar para onde todo mundo no final do dia quer voltar, para encontrar descanso, para encontrar segurança, encontrar paz. Assim tem que ser o lar do cristão. Eu vou contar um outro exemplo. A esposa e os filhos se converteram. O marido não. O marido era alcoólatra. Então ele vivia sempre muito bêbado. E a mãe ensinou os filhos que eles precisavam orar para que Deus fizesse milagres na vida do pai, e o pai pudesse parar de beber e pudesse conhecer Jesus. E aquelas crianças orando por isso, num determinado dia o pai entrou no quarto de um dos filhos e ouviu o filho orando em voz alta: Senhor, abençoa o meu papai, que o Senhor converta o coração dele e ele deixe de ser o homem bêbado e mau que ele é. E aquilo mexeu tanto com aquele pai que no primeiro momento ele ficou com raiva da igreja, ficou com raiva da mulher, pensando assim: o que estão fazendo com meu filho? Olha o que estou ensinando para essa criança. Estou ensinando para essa criança que eu sou um monstro. Aí a criança terminou a oração, sentou na cama e o pai já estava no quarto, sentado na cama, e perguntou para a criança, né: quem ensinou para você que eu sou tão ruim assim? E a criança sincera disse, olhando nos olhos do pai, falou assim: foi Jesus. Jesus me ensinou que Ele não quer que você seja um bêbado, que Ele não quer que você seja um homem mau, que chegue em casa para brigar com a gente. Jesus quer que o Senhor seja um homem bom, um homem que também vai ir para o céu quando Ele voltar para te buscar. E aí esse pai se sentiu tocado naquele momento. Acabou indo para a igreja junto com a família e acabou se batizando também. Vocês percebem, irmãos? São coisas tão simples. Agora, se nós que conhecemos a palavra não somos praticantes da palavra, como fica? Deixa eu contar uma experiência bem contrária e ruim. Inicia um ano na faculdade, um grupo de alunos adventistas procuraram a coordenadora do curso e disseram para ela assim: olha, nós somos adventistas, nós não estudamos do pôr do sol na sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E nós queremos te pedir para que, junto à instituição, a gente tenha esse direito de não estudar aos sábados e, quando for preciso, a gente quiser fazer nossas provas em outros momentos. A coordenadora ouviu a conversa e disse assim para eles: não tem problema nenhum. Diz ela assim: ah, que bom, então está tudo resolvido. Ela falou: não está nada resolvido. Aqui, ó, no ano anterior do de vocês, também tem um grupo de alunos adventistas. E eles vêm todos fazer a prova na sexta. Então, se eles vêm fazer as provas na sexta-feira, por que eu não vou deixar vocês? Por que eu vou deixar vocês irem fazer no outro dia da semana? Vocês percebem que interessante? Os adventistas que estudavam ali antes fecharam as portas para os adventistas do próximo ano. E eles disseram assim para a coordenadora: mas nós não somos como eles. Para nós o sábado é sério. E nós não vamos vir assistir aulas e nem fazer provas na sexta-feira à noite. A coisa foi se estendendo, só no final do semestre foi que eles tiveram a oportunidade de fazer as provas. Tudo por causa de quê? A gente chama de mau testemunho, mas
porque eles conheciam a verdade e não praticavam. Então, você percebe como que é importante você ser praticante dos detalhes? Vou dar um exemplo desse distrito aqui, não é de longe não. Uma pessoa trabalhava limpando a casa de alguém e na hora da refeição ela comia o que era servido na casa. E ela precisou parar de trabalhar e indicou uma outra pessoa da igreja também para trabalhar no lugar dela. E quando a pessoa da igreja chegou lá para trabalhar no lugar dela, no primeiro dia tinha alguma coisa com porco, e a pessoa que chegou da igreja falou assim: olha, mas eu não como, eu sou adventista, deixa que eu vou comer aqui as outras coisas, só não vou comer isso. E a pessoa ficou insistindo para que ela comesse, e ela disse: não, eu não como essas coisas, elas vão me fazer mal. E aí a pessoa disse assim para ela, falou: mas como você não come se a fulana que trabalhava aqui comia? Aí ela não acreditou, falou assim: é uma mentira, né? Tá levantando falso testemunho da minha amiga. E ela chegou para a amiga e perguntou assim: você come? Falei: eu como sim. Como que eu vou dizer não? Vocês percebem, queridos? Nós precisamos ter um proceder e uma vida cristã com esse protocolo. O protocolo de viver a palavra de Deus, nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes também. Nós temos que nos lembrar que nós somos espetáculo ao mundo. Nós somos a única Bíblia que muita gente vai ler. Se você é a única Bíblia que as pessoas vão ler, você precisa ser exemplo nos mínimos detalhes. Muita gente não vai ter acesso às Escrituras. Muita gente nunca na vida vai abrir uma Bíblia para poder saber do amor de Deus. Mas você, através da sua vida, é a Bíblia que essa pessoa tem acesso. Você é a mensagem de Deus na vida das pessoas com quem você convive. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, nasça na minha vida de verdade e põe na minha vida os frutos do Espírito. Que eu possa verdadeiramente ser paciente, que eu possa ser bondoso, que eu possa ser amável, que eu possa ser gentil, que eu possa ser a expressão do Teu amor sobre a face da terra. E assim nós possamos amar e possamos fazer a diferença na vida das pessoas que nos circundam. Acontece com você, às vezes, de ter uma decisão assim, muito difícil de tomar. O que eu faço agora? Eu dou o exemplo? Não dou o exemplo? Faço errado? Qual que é a melhor forma de eu lidar com essa situação? Imagino que se você nunca passou por uma situação assim, você vai passar. E que quando você passar, você fique com a Bíblia. Eu estou estudando a Bíblia com um casal de amigos, e aí eles, nesse final de semana do feriado, eles foram num encontro de uma outra igreja evangélica. E quando eles chegaram nesse encontro dessa igreja evangélica, a alimentação não era como a nossa, né? Mas eles já tinham estudado a Bíblia, as informações de que tem coisas que a gente não come. Aí a esposa disse assim que o marido foi lá, comeu de tudo, né? E ela não comeu. Aí depois ele reclamou com ela, falou: você não vai comer? Ela disse: não. Eu aprendi na Bíblia que essas coisas não são para ser comidas, por que eu comeria? E ele mandou ver, né? E ela não comeu. Sabe, você demonstra a sua fidelidade nas pequenas coisas. É uma cara fechada que você não fecha, é uma manifestação de ódio que você não tem, é a paciência que você tem com quem você acha que nem merecia ter aquela paciência, é o cuidado e o amor para com quem você acha que nem merecia o seu cuidado e o seu amor, é a pessoa que você volta e socorre. O Stone só está perdoado porque alguém socorreu o seu José, né? Luiz, alguém socorreu o seu Luiz, mas se ninguém tivesse pego ele, aí a gente ia falar assim: puxa, Stone, você devia ter parado. Mas não foi responsabilidade sua, que alguém socorreu, está tudo bem. Mas nós temos essas responsabilidades diante de Deus e diante do universo. Nessa noite, terminando o culto, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de pedir a Deus para que Ele te ajudasse nos mínimos detalhes a ser praticante da palavra? A ser a pessoa que, em tudo, em todas as áreas da vida, não fizesse a sua vontade, mas fizesse a vontade do Senhor?
Feche seus olhos e quero orar com você. Senhor, nós terminamos este momento dessa breve reflexão, pensando na nossa vida e pensando que às vezes nós não seguimos o protocolo como deveríamos fazê-lo. Por isso nós queremos pedir a sua ajuda, pedir o seu perdão e pedir a sua bênção. Nos ajude, Senhor, a sermos firmes, nos ajude a termos as nossas raízes bem amparadas na rocha que é Cristo, e que o nosso proceder seja, como diz a palavra, assim, sim, não, não, e o que passar disso seja procedência maligna. Que o nosso coração se encha do seu amor e nós possamos demonstrar esse amor para todas as pessoas com quem entrarmos em contato. É a súplica do nosso coração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.